O livro A Gênese é o último livro da codificação e ele aniversaria nesse mês de janeiro, porque sua primeira edição foi em 6 de janeiro de 1868. E é interessante quando a gente diz que a Gênese é o último livro da codificação, porque nós sabemos que o Livro dos Espíritos é a base da doutrina espírita. É o Livro dos Espíritos que lança os alicerces futuros das novas ideias. Então, no Livro dos Espíritos, ele abrange toda a doutrina, embora ele seja um pouco sintético. E, depois disso, Kardec vai desdobrando as ideias do Livro dos Espíritos nos outros livros. Por exemplo, o Livro dos Espíritos, ele foi, sua primeira edição, 501 questões, foi no dia 3 de abril de 1857. Depois veio o Livro dos Médiuns. E a gente sabe que o Livro dos Espíritos ele se divide em 4 livros. Primeiro, as causas primárias, né? O segundo livro, da vida espírita ou dos espíritos. E o terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, o que fala do capítulo do livro terceiro, das leis morais, e o Céu e o Inferno, que desdobra o livro quarto, que é o Céu e o Inferno, ou seja, a justiça divina sob a ótica espírita. E, justamente, o Gênese, que é o último livro, ele se reporta mais ao primeiro capítulo. Ou seja, Kardec inicia o Livro dos Espíritos com as causas primárias, falando primeiro em Deus, e aí ele fala dos elementos gerais do universo, fala dos elementos da criação, né? E depois do fluido vital. São esses 4 capítulos lá no Livro dos Espíritos. E ele desdobra isso na Gênese, no último livro. E a Gênese, segundo até Herculano Pires, no seu estudo, ele diz que a Gênese é o livro mais difuso, que pega muito mais capítulos do livro dos Espíritos. Ou seja, ele passeia em todos os livros, todo o Livro dos Espíritos, tanto desdobra o capítulo 1º, passeia pelo 2º, pelo 3º e ainda fala um pouquinho do 4º capítulo, do 4º livro. Então, é um livro muito importante. Muitas pessoas atribuem, eu já ouvi muitas pessoas atribuindo a Gênese à autoria de Kardec. Mas Kardec deixa muito claro que tudo que ele fez, que ele foi apenas que ele compilou, né? Que ele juntou tudo, que ele escreveu tudo sob a base dos ensinos dos espíritos. Ele, em momento nenhum, Kardec se coloca como fosse sua opinião pessoal a direcionar a codificação. Pelo contrário, quem já leu a Gênese, vê lá na introdução, ele coloca a introdução à primeira edição, ele diz que o trabalho foi dos espíritos, e ele traça como esse trabalho foi realizado, quais as diretrizes, as características dessa realização desse trabalho, os cuidados que ele teve, aqueles princípios norteadores com que ele compilou aquela doutrina. Então, ele fala nesse primeiro capítulo, ele fala dessa introdução, muito interessante que ele leia essa introdução e dê muita atenção ao primeiro capítulo, que é uma base, é o caráter da revelação espírita. E a gente, quando coloca sempre no livro A Gênese, a gente pensa que o livro A Gênese ele fala somente da Gênese, mas não. Existe esse livro, A Gênese, que a gente conhece, o nome todo dele é A Gênese, os Milagres e as Predições. Então, a Gênese, como o Livro dos Espíritos se divide em 4 livros, a Gênese se divide em 3. Primeiro, fala da parte da Gênese mesmo, aí depois fala dos milagres, explica sob a ótica espírita os milagres de Jesus e depois fala das predições. Mas é um livro muito extenso, né? Acho que cerca de mais de 300 páginas. É impossível, numa palestra, a gente trazer tudo que esse livro traz. É impossível. Nós vamos trazer umas noções básicas, assim, com o objetivo maior de quê? De suscitar
para todo estudante da doutrina espírita, todo simpatizante da doutrina espírita, todos aqueles colaboradores, trabalhadores da doutrina espírita, que leiam o livro, estudem o livro, porque é um livro muito importante. Então, nós vamos começar o capítulo 1, o caráter da revelação espírita. E Kardec começa perguntando o seguinte: pode o espiritismo ser considerado uma revelação? Pode o espiritismo, é a primeira questão, ele introduz o livro A Gênesis com essa pergunta: pode o espiritismo ser considerado uma revelação? Aí ele desdobra vários questionamentos que ele faz, que Kardec ele é muito instigador, né? Ele vai nos perguntando e fazendo e respondendo e nos colocando muitas ideias para, no final, a gente chegar a uma conclusão. Isso é próprio mesmo de um professor, próprio mesmo de alguém que veio nos ensinar, nos passar conhecimentos imprescindíveis à nossa evolução. Aí ele diz o seguinte: o que seria revelar? O que é revelar? A revelar, do latim, do verbo revelare, é sair sob o véu, fazer conhecer alguma coisa que estava encoberta. Ou seja, um revelador, alguma revelação, ele sai do desconhecido para o conhecido. Mas aí ele diz: Deus, para que nos impulsionar ao progresso, porque o progresso é a nossa meta, né? O progresso, a finalidade do Espírito, a realidade maior do Espírito é esse progresso. Então, Deus, para nos facultar, nos ajudar a esse progresso, Ele manda muitos espíritos mais esclarecidos do que a massa, né, do que o geral da população de determinado globo, no caso, nossa Terra, para trazer essas revelações. E essas revelações não se dão apenas no campo das religiões. Por exemplo, a ciência. A ciência, os cientistas que nos trazem verdades, que nos trazem revelações, são verdadeiros reveladores. Ele diz que Copérnico é um revelador, Galileu Galilei é um revelador, Lavoisier é um revelador, ou seja, todos aqueles que vêm impulsionar o progresso, seja do âmbito das leis morais, da religião ou da ciência, são reveladores. São espíritos que vêm com a missão de revelar. E ele diz que, geralmente, todos os reveladores são médiuns inspirados. Ou seja, mesmo que eles não acreditem em Deus, mesmo que eles não acreditem em comunicação de espíritos, não acreditem em espírito, mas eles recebem do alto a intuição e que direcionam porque eles vêm com uma missão, né? Com a missão de trazer as verdades. E a característica das revelações é sempre o quê? O compromisso e o despertamento da verdade. Embora nós não tenhamos, eu vou dando essas palavras, mas tudo assim, dentro do que mais ou menos Kardec falou, né? Então, as verdades, a verdade em si, ela é absoluta. Mas nós, na condição desses espíritos ainda imperfeitos que nós somos, nós temos a condição de apreender, de conhecer essa verdade absoluta? Não. A nossa visão das coisas, ela é o quê? Estreita. Ela é nos limites de quê? Da nossa consciência, a nossa possibilidade de conhecimento. Lá no Livro dos Espíritos, questão 17 e 18, diz mais ou menos assim, não é? É dado ao homem conhecer a origem das coisas? Nós podemos conhecer a origem das coisas? Aí os espíritos responderam, né? Não é dado ao homem a conhecer o princípio das coisas os homens que estão sobre a terra. Ou seja, para que a gente realmente conheça o princípio das coisas, a gente tenha verdadeiramente a visão abrangente da verdade, a gente precisa caminhar muito na condição de espírito. Não são espíritos imperfeitos que tenham essa visão global, essa visão extensa. Nós vemos as coisas sob a ótica do nosso entendimento. Aquilo que nós não podemos entender, aquilo que nós não podemos assimilar, se viessem nos revelar, seria abortado por nós, porque nós não tínhamos condições para entender. Por isso que essas verdades, elas vêm de forma o quê? Progressiva.
não é? Progressiva. A verdade, ela nos é mostrada de forma o quê? Lenta, gradual, para que nós possamos, fazendo um raciocínio dessas verdades, de forma que a gente vai ampliando a nossa consciência. E quando, na questão 18, se pergunta, lá no Livro dos Espíritos, pergunta se a ciência pode revelar tudo aos homens, aí os Espíritos dizem que Deus coloca limites, mas que limites seriam esses? Os limites da nossa própria capacidade de apreensão, a nossa própria capacidade de entendimento. Por isso que essas verdades, elas são graduais, paulatinas. E Kardec fala justamente isso nesse primeiro capítulo da Gênesis. Aí ele se reporta, por exemplo, a Moisés. As verdades trazidas por Moisés. Ora, Moisés era um espírito perfeito do quilate de Jesus? A gente pode dizer isso? Não. Moisés, como a grande maioria dos reveladores, a grande maioria das criaturas que vieram revelar alguma coisa, seja no âmbito da ciência, seja no âmbito da religião, eram criaturas imperfeitas, embora mais evoluídas do que nós. Mais evoluídos do que a massa dos espíritos, a maioria dos espíritos que estavam encarnados naquele tempo. Então, Moisés, ele veio com a missão, né? Ele veio com a missão de unificar o povo hebreu, para que a ideia do Deus único fosse assimilada por aquele povo e disseminada por aquele povo, a ideia do Deus único. E foi nessa. Mas as outras leis que Moisés trouxe foi muito o quê? Com características de legislador. Eram leis civis que vigiam que, naquela época, eram boas para que tempo? Para aquela época. E a Gênese mosaica? O que Kardec fala da Gênese mosaica? Você vai falar lá para diante. Lá no capítulo 9 em diante. Ele vai dizer que a Gênese mosaica, de todas... Como é que nascem as religiões? Como é que nascem as ciências? Ele vai falar isso na para frente. As religiões, geralmente, elas nascem em povos primitivos, que têm um entendimento de coisas primitivas, têm um entendimento de coisas básicas, como, por exemplo, qual é o tempo que Moisés veio, né? O tempo que Moisés legislou e ele trouxe lá no Monte Sinai os 10 mandamentos, que eram verdadeiramente as leis divinas. Então, todas as religiões nascem, e esses livros religiosos, de todos os tempos, de todas as religiões, de todos os povos, ele vem o quê? Com um princípio dizendo como foi que surgiu o homem na Terra, como foi que surgiu o universo. Logicamente que essas criaturas que vêm com a missão de unificar, com a missão de trazer leis morais, logicamente que leis que possam ser compreendidas para o povo da época, eles têm o quê? Eles também têm um conhecimento limitado. Não são espíritos perfeitos do quilate de Jesus. E os espíritos imperfeitos, os espíritos de segunda, de terceira ordem, que primeira ordem é só Jesus, eles o quê? Eles não têm como saber tudo. Não é? Eles têm uma visão, quando eles encarnam, mesmo eles sendo mais inteligentes, mesmo eles estando à frente do tempo em que eles viveram, eles recebem as injunções da matéria quando eles encarnam. Eles aprendem de acordo com o que os espíritos daquela época aprendiam, embora eles tenham as ideias inatas, eles têm uma visão mais abrangente e eles trazem aqueles conhecimentos, aquelas revelações. Mas ainda obnubilados, presos, restritos àquela situação em que eles encarnaram. Foi o que aconteceu com Moisés. Então, ele traz isso aí. E a Gênese mosaica, que não se tem certeza se foi escrita por Moisés ou não, né? Se coloca que a Gênese mosaica foi escrita muito depois da morte de Moisés, por um historiador, mas ele coloca que a Gênese mosaica, de todas as religiões que trazem a cosmogonia, que trazem a história de como surgiu o universo, de como surgiu o planeta Terra, e como surgiram as pessoas na Terra, ele faz o quê? Ele trata de uma forma simbólica. Há muitas verdades na Gênese.
mosaica, mas elas estão veladas sob o véu da parábola, da simbologia. Se a gente for interpretar a Bíblia ou o Novo Testamento apenas no sentido literal do texto, querendo ler aquilo ali, retirar aquilo ali, tal qual a letra exprime, a gente vai dizer que aquilo ali é o quê? É uma letra morta. Não é? Se a gente for contar numa universidade, num colégio, que o mundo que surgiu, que a Terra, o planeta Terra surgiu, Deus fazendo o Adão e fazendo a Eva, e aquela história da serpente, né? que seduziu Eva para que ela comesse o fruto da árvore proibida, isso o quê? A gente poderia dizer que a ciência hoje, qual o papel da nossa ciência? Se a gente fosse confrontar as ideias da ciência e as ideias da Bíblia, principalmente lá no Gênesis mosaico que a gente está falando, a gente diria o quê? Há uma contradição enorme. Mas Kardec disse que essa contradição ela é o quê? Aparente. Porque sob o véu da alegoria, sob o véu do exagero, sob o véu daquelas coisas mirabolantes, miraculosas, existem verdades. Verdades que a gente pode compreender desde que a gente busque o espírito da letra e não a análise literal do texto. Por exemplo, a lei mosaica diz que a Gênesis mosaica diz que Deus fez o mundo em 6 dias, né? E no 7º ele descansou. Não é isso? Não é essa a ideia, não é? E nessa ideia, existe algum fundo de verdade nessa ideia? Será que Moisés, quem foi? Qual foi a ciência que esmiuçou as eras da evolução do planeta Terra? A geologia. A geologia, ao estudar o solo, ela viu que existia o quê? 6 períodos. 6 períodos históricos na Terra para que chegassem as eras geológicas, para que chegasse hoje ao planeta que nós hoje habitamos. E para Kardec, o que é que ele diz? Essas 6 eras, esses 6 períodos geológicos correspondem ao quê? Aos 6 dias. Então, você se procurar. Agora, logicamente que existem os exageros, existem as coisas que o tempo perdeu, as N traduções do texto desnaturou o texto. Não é? A gente também tem que levar isso em consideração. Mas o que Kardec coloca é o seguinte: o que ele coloca na Gênese? Diante da ciência, que estuda, comprova, faz experimentos para chegar a uma determinada verdade. E um livro, vamos colocar qualquer livro, ou até a Bíblia, que simplesmente diz, é assim, sem comprovar, sem nos trazer a experiência como verdade. O que é que o ser humano hoje vai acreditar? O que é que vocês acham que se acredita mais? Na ciência ou simplesmente no texto literal da Bíblia? A ciência, não é? E a gente está errado em acreditar na ciência? Será que Kardec diz, não acredito na ciência? Pelo contrário, Kardec nos diz, a ciência está sendo chamada para reescrever a Bíblia, para reescrever as questões que nós muitas vezes não compreendemos nos textos bíblicos, nos textos evangélicos. Mas, alguma coisa que ele diz, mas a ciência sozinha, ela também não será capaz de restabelecer, de conhecer essas verdades na sua amplitude, na sua grandeza, na sua totalidade. Por quê? Porque a ciência ela estuda o elemento material. Então, a ciência precisa se aliar ao conhecimento espírita para se colocar também o princípio espiritual e daí trazer a luz que verdadeiramente seja capaz de nós compreendermos verdadeiramente de onde nós viemos, o que é que nós estamos fazendo aqui
quem somos nós e para onde nós vamos. Então, é necessário que a ciência, sim, pedra fundamental. A ciência dá a chave para que nós possamos compreender essas coisas. Mas essa chave não abre o nosso conhecimento sozinha. Precisa de dar a chave também, colocar o princípio espiritual para que nós possamos compreender isso. Compreender as realidades. Aí Kardec faz essa pergunta. A revelação direta dos homens, de Deus aos homens. Aí Kardec diz, olha, Kardec é tão cauteloso, né? Não foi à toa que ele foi chamado do bom senso encarnado. Muitas vezes ele diz, vai arrodeando até ele chegar a uma determinada conclusão. A gente, às vezes, lê 300 páginas para poder chegar, 30 páginas para chegar a uma conclusão. Então, Deus dá a revelação direta. Ele diz assim, ele não tem competência, ele não tem a possibilidade de dizer sim ou não. Mas aí ele desdobra o texto. E depois ele vai dizer que apenas aos espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la. Então, somente os espíritos puros, como Jesus, que têm uma comunhão realmente com Deus já, podem transmitir perfeitamente o que Deus, seria o pensamento de Deus, né? Seria mais ou menos isso. Por quê? Porque a abrangência de Deus é muito difícil a gente ter na nossa capacidade. Porque se a gente começar a pensar o que é Deus, como é que é Deus, e a gente começar, eu já entrei nesse, e o próprio Livro dos Espíritos diz, a gente entra num labirinto que a gente é capaz de não sair. Pira, né? Fica e não sai. Porque é uma coisa tão grandiosa que na nossa pequenez a gente não consegue entender. E ele fala isso lá no Livro dos Espíritos, e ele desdobra isso também no capítulo 2 da Gênesis, quando ele fala em Deus. Então, ele diz que somente os espíritos puros podem ter essa comunhão total com Deus, podem assimilar a ideia da divindade, o pensamento da divindade de forma realmente completa. E o que é que o Livro dos Espíritos nos dizem? Qual foi o espírito puro que habitou a terra? Jesus. Então, todas as outras revelações, mesmo que elas venham trazer do alto ideias para impulsionar nosso progresso, há nelas o quê? Verdades e pontos de vista. Pontos de vista. Eu tenho o meu ponto de vista, você tem o seu, você tem o seu. Se eu fosse fundar uma religião, essa religião seria o quê? Recheada dos meus pontos de vista. Não é se eu fosse escrever um livro, dizer, eu vou escrever um livro sobre a Gênese. Eu seria recheado do meu ponto de vista. Então, está mesclado ali do que verdadeiramente é a verdade e do que é o ponto de vista, do que é a visão da que a pessoa tenha, naquele momento em que ela está vivendo, naquela circunstância que ela está, no pensamento que ela tem, da consciência que ela já alcançou. Mas isso não quer dizer que essas verdades que vêm surgindo, isso tudo está lá na Gênesis, tá, gente? Estou só tentando colocar. Essas verdades que venham do passado, elas não têm nenhuma... Elas não servem para nada? Claro que elas servem. Porque o pensamento está sendo construído. Não é? Nós estamos construindo esse pensamento, muitas vezes com meias verdades, para que essas meias verdades se somem e que nós cheguemos ao conhecimento real, verdadeiro, né? Aí ele diz assim, sabe-se agora que os espíritos estão longe de ser perfeitos, e se dão, por isso, falas aparências. É que São João nos diz, né? Não acreditais em todos os espíritos, vedes antes se eles são de Deus, não é? Aí ele diz assim, ora, se os espíritos não são perfeitos, não têm essa abrangência da verdade total, a gente pode acreditar nas coisas vindas do espírito, dos espíritos? Aí vem a história, né? Vede se esses espíritos são de Deus. Por isso que quando Kardec escreveu a codificação, quando ele organizou a codificação, ele teve tanto zelo, tanto cuidado, tantas reservas
Porque quando um espírito vinha dizer alguma coisa, ele tinha que esperar que se aquilo ali havia naquela determinada coisa, uma concordância de outros espíritos. Ele só aceitava alguma coisa como verdade quando aquele conhecimento trazido do alto, ele era amplamente trazido por outros espíritos tinha que haver uma concordância entre médios diferentes, comunicações em diferentes locais, para que ele conseguisse dizer, não, isso aqui eu posso aceitar como verdade e colocar isso na codificação. E interessante, como eu disse, que o último livro foi a Gênese, porque o primeiro livro deveria ser a Gênese, pela lógica, né, como os demais foram. Por quê? Porque Kardec disse que a Gênese estava escrita há muito tempo. Mas ele esperou, olha como ele era, né? Ele esperou todos os livros serem editados para só no final colocar a Gênese, porque ele quis esperar 10 anos para que o Livro dos Espíritos tenha sido amplamente divulgado, lido, debatido, para saber se aquilo ali verdadeiramente se coadunava com a verdade. Tinha respaldo nessa verdade. Quando ele viu que tudo que tinha no Livro dos Espíritos, porque a Gênese trata de quê? Da nossa origem, falando dos milagres de Jesus, dando um cunho científico aos milagres de Jesus, às predições, e os próprios livros mosaicos. Então, imagina na época, se ele lança esse livro, e depois, tudo que ele trouxe vem à Terra. Porque ele sabia que as críticas existiriam as mais diversas possíveis. Dos céticos aos religiosos, aos ortodoxos, ele recebeu crítica. E muitas. Não é? Nós sabemos que, por exemplo, o Alto de Barcelona, os livros da codificação foram queimados em praça pública. Mesmo no século XIX, que era um século que já as democracias, assim, de certa maneira, já existiam, o livre pensamento já era respeitado, mas ainda existia uma pressão muito grande do pensamento religioso mais ortodoxo, mais ligado às religiões mais tradicionais. Então, ele trazer porque é mais ou menos assim, tem verdades, mas também existem muitas coisas que não são verdades. Não é? Ele vem dizer isso. A gente precisa ir buscar o espírito da letra. Quando nós sabemos que muitos irmãos de religiões diferentes da nossa, o que é que eles fazem? A análise literal do texto. E não aceitam tergiversação, não aceitam nenhuma crítica, não aceitam nada. Não é? Ali é só o texto, é só aquela visão mais estreita. E Kardec diz, a gente não pode ser ortodoxo, crédulo demais, para que a gente acredite em tudo que está lá, nem também o outro extremo, a negação. Porque existe aí o quê? A credulidade extremada, que só vê aquilo e pronto, como também a negação, que também é outro extremo, só vejo aquilo e pronto. O que é que ele nos convida? Ao exame. E ele pergunta, né? E quem tem a liberdade de interpretar as Escrituras? Quem se atreve? Ele faz essa pergunta lá na gente. Quem se atreve a interpretar as Escrituras? Quem se atreve? Quem tem esse direito? Quem é que tem o direito? Aí ele responde, primeiro a ciência, que não pede licença a nada, não é? A ciência chega, mostra suas verdades, como chegou aquelas teorias, aquelas conclusões, e pronto. Imagine se a ciência fosse a ciência da Idade Média, engessada pelo poder religioso. Como nós sabemos que a Idade Média foi um período em que as ciências não avançaram. Por quê? Porque eram engessadas pelo poder religioso. Quem ousasse a pensar diferente, enfrentaria o Tribunal do Santo Ofício. Chegaria muitas vezes às inquisições, como muitos daqueles, como, por exemplo, Copérnico, Galileu Galilei, Giordano Bruno, que foram ousar
na época, inclusive Kardec fala um capítulo inteiro sobre isso, sobre as teorias cosmogônicas, foram ousar dizer que a Terra era redonda e que não era o Sol que girava em torno da Terra, e sim a Terra que girava em torno do Sol. O que essas criaturas sofreram? Perseguições. Muitos tiveram que renegar os livros de Galileu Galilei, por exemplo, sofreram o index, foram proibidos. E ele teve que se retratar para não ser queimado vivo. Por quê? Porque ele trouxe a teoria de que a Terra não é plana, a Terra é redonda, a Terra é uma esfera, e que não é o Sol, e que orbita. Aliás, não é a Terra, não é o Sol que orbita em torno da Terra, mas é a Terra que orbita em torno do Sol. Porque qual era o pensamento da época? A Terra era plana. Por que a gente acreditava que a Terra era plana? Ora, o Sol se põe, né, à noite e nasce no dia. Então, não é a Terra que se move, porque eu não estou vendo a Terra mover, eu vejo o Sol se movendo. Não é isso? Então existe a Terra. A Terra é o Sol que se move. Nós vimos que no final existia o quê? Como se fosse uma barreira. Não é que a gente olha o horizonte, não parece que tem uma barreira? Então, era como se fosse a ideia, né? A Terra, o firmamento que vem da ideia de firme, de duro, de limite, o firmamento que limitava a Terra, e só existia isso. As estrelas eram apenas enfeites de luzes. Por isso que dizia, ia ao final do mundo. A gente até hoje diz, ia até o fim do mundo. Por quê? Porque achava que o mundo verdadeiramente tinha fim. Não se concebia a ideia que a Terra era plana. Por quê? Porque não se conhecia na época a lei de gravidade. Ora, como é que a Terra pode ser plana? Quem está embaixo vai cair. Não é? Quem está embaixo vai cair. Mas quando Newton trouxe a ideia essa ideia da gravidade, da lei da gravidade, mas e esses pensamentos, para se eles chegarem a serem tidos como verdades, foi muito trabalho, foi muito tempo. E todos esses reveladores que Kardec coloca lá, como Copérnico, Galileu, Galilei, Giordano Bruno e tal, todos eles sofreram perseguições. Muitos foram queimados, né? Não eles, mas muitos foram queimados na Inquisição, porque se atreviam. Aí ele pergunta, e quem se atreve? A ciência, que não pede licença a ninguém, e em pleno século XIX, foi o século que ele colocou, ele diz, quem tem esse direito? Nesse século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todos. E as escrituras não são mais a arca santa, na qual ninguém ousaria pôr o dedo sem risco de ser fulminado. Ou seja, todos nós temos o direito da livre interpretação, do livre pensamento. Não podemos mais ser tolhidos na nossa capacidade de gerir, de pensar. Olha como Kardec estava à frente dos tempos, não é? Quando ele diz isso. Quem ousa? Todo mundo pode ousar. A ciência que não pede licença a ninguém, todos nós. E ele diz, mas quem será o juiz das diversas interpretações, e muitas vezes contraditórias, dadas fora da teologia? O porvir, o futuro, a lógica e o bom senso. Quer dizer, toda a lei do progresso, a lei é que é de progresso. Não se pode tolher o pensamento de ninguém. Não se pode tolher as verdades. A ciência está aí para quê? Para reescrever a nova Gênese. Ele diz isso. E essas diversas interpretações contraditórias, a ciência diz uma coisa, a religião diz outra, a outro pensador vem... Quem vai ser o juiz dessas contradições? O futuro, a lógica, o bom senso. Porque as mentiras, elas caem. As prisões, elas um dia se abrem, porque nós somos espíritos imortais. O progresso é lei. Não se pode conter o progresso.
Não se pode conter a evolução do espírito. Não se pode. E a liberdade de consciência, de crença, de pensamento, ela é uma característica que nos é própria, que nos é fundamental para o nosso engrandecimento espiritual. Então, nós precisamos exercê-la de forma livre. Ele diz, ora, a ciência faz conhecer certas leis, o espiritismo faz conhecer outras. Umas e outras são indispensáveis à compreensão dos textos sagrados de todas as religiões. A ciência sozinha, ela chega até determinado ponto. E o espiritismo, ele sempre avança e mostra. Por isso que ele diz que fé inabalável é aquela que confronta a razão frente a frente em qualquer época. Não é? Em qualquer época, por que minha fé é inabalável? Porque eu concilio minha fé com a minha razão. Porque a fé sem razão, porque nós somos criaturas que pensamos. Um dos atributos principais do espírito é o quê? O pensamento. O pensamento é o espírito? Não, é atributo do espírito, está lá no livro dos Espíritos. O nosso principal atributo é o pensamento. Então, não podemos nos tolher na condição de que nós não possamos pensar. Aí, deixando um pouquinho esse capítulo, vou dar um passeio na Gênese. Epa, já está bem no final. Então, vamos lá para o final. Porque, como eu disse, a Gênese se divide na Gênese, os milagres e as predições. Nós vamos ficar apenas na parte primeira, que é a parte que fala da Gênese, certo? Deixa eu passar aqui. Então, quando ele chega lá no capítulo 11º, ele fala da Gênese espiritual. Tem a Gênese material e a Gênese espiritual. Eu dei uma palestra aqui chamada do átomo ao arcanjo, que vocês podem pegar, acho que vocês têm aqui, tem gravado aqui, foi aqui mesmo, que fala um pouquinho dessa Gênese material e essa Gênese espiritual. Mas, em relação à Gênese espiritual, ele diz o seguinte, que um dos tópicos, a emigração e imigração dos espíritos. Ou seja, ele começa a falar. Em determinada época da humanidade, quando os mundos chegam, ele fala também da pluralidade dos mundos na Gênese, mas ele diz que em determinadas épocas, quando o mundo está passando por algumas fases, existe um período de grandes cataclismas geológicos, cataclismas naturais, e que há uma desencarnação de vários espíritos. Isso se anuncia quando o quê? Quando existe a emigração de espíritos e imigração de espíritos e para outras esferas. Ora, os mundos habitados, todos nós espíritos acreditamos que a vida não somente existe sobre a Terra, existem vários mundos habitados. Mundos habitados de diferentes ordens. Mundos primitivos, mundos de expiação e provas, como o nosso mundo, mundos de regeneração, mundos ditosos, mundos celestes. Nós estamos na segunda categoria, que é o mundo de expiação e provas. E quando existem determinadas... para que balancem o progresso, porque o objetivo é o quê? É o progresso. Então, muitas vezes nós vemos grandes cataclismas. E muita gente vai falecer. Morrem os corpos, não é? Porque os espíritos continuam vivos. E, às vezes, esses grandes cataclismas, eles servem para quê? Para balançar as estruturas da Terra, não dos espíritos que estão encarnados. E, muitas vezes, existe a emigração, muitos dos espíritos saem do planeta e vão para outro, e muitos de outros planetas vêm para cá. E ele diz que, quando a Terra começou, na época do mundo primitivo, muitos habitantes de outros orbes vieram encarnar no planeta Terra. Que é justamente quando a Bíblia fala em Adão e Eva, Adão é a simbologia de uma raça, chamada raça adâmica, que Kardec coloca esse nome, que veio encarnar na Terra, espíritos já avançados em conhecimento, avançados em pensamento, mas deficientes em moralidade, vieram encarnar na Terra para impulsionar
os espíritos primitivos que ainda estavam em uma situação ainda muito primária na evolução. Então, esses espíritos vieram. E aí, na Bíblia, o Adão é uma representação dessa raça adâmica, como Eva também a representação de outra raça que veio encarnar na Terra. E a serpente? Não é? Não existe aí a serpente? Tem uma interpretação que eu acho muito interessante de Honório de Abreu, não sei se vocês já ouviram falar em Honório de Abreu. Ele diz que são os espíritos que vieram de outros orbes, mas se negaram a encarnar. Ficaram na condição de obsessores. E ele obsidiou quem? Eva. E obsidia talvez nós até hoje, viu? Que nós somos, todos nós, né, passíveis da obsessão. E a doutrina dos anjos decaídos e do paraíso perdido? Esses espíritos que vieram para a Terra, avançados em conhecimento, avançados em tecnologia, em pensamento, quando eles vinham para cá, diferentes como eles eram, imagina, um espírito saindo do planeta, bem inteligente, saindo do planeta Terra hoje, encarnando num mundo primitivo. Ele não leva consigo o quê? Os conhecimentos, assim, mas leva as ideias inatas. Ele leva aquelas ideias que ele tem. Imagina esse espírito, um espírito como nós, digo como nós, né, no estado de evolução que nós já estamos, acostumados com a internet, acostumados com o celular, com o computador, com o automóvel, com o avião, com tantas coisas, de repente encarna num mundo primitivo. O que é que eles iam pensar? Perdemos o paraíso. Então, essa simbologia do paraíso perdido não é nada mais do que, não menos que isso. É o sentimento que eles traziam do mundo que eles deixaram. O paraíso perdido. E os anjos decaídos. Então, era essa, mais ou menos, né, e várias interpretações que ele dá em relação a isso, a Gênese mosaica. E os milagres e as predições? A gente vai deixar para uma próxima vez, porque já são 8h30. Bem, espero que vocês tenham, pelo menos, tido a vontade de ler a Gênese. Senão, porque é impossível compreender mais de 200 páginas numa palestra resumida em 40, 50 minutos. Né? Mas, se por acaso, mesmo que vocês não tenham compreendido o meio, mas o que tenha dado a curiosidade de quem não leu, lê a Gênese, e quem já leu, relê a Gênese, eu acho que minha tarefa, eu vou me dizer que eu vou sair daqui muito feliz e que minha tarefa foi cumprida. Alguém aqui vai ter vontade de ler a Gênesis depois que ouviu isso aí? Olha aí, já tem um bocado de gente. Então, saio daqui 100% satisfeita. Tá bom? Muita paz a todos. Obrigada pela oportunidade e que Jesus nos abençoe, todos nós.